Começa nesse momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV em Novo Hamburgo. Temos a alegria de ter conosco novamente o nosso querido arcebispo emérito de Porto Alegre, Dom Tadeusz Grins, que vem nos contar sobre a sua história, sobre a imigração alemã, muitas histórias importantes e interessantes que ele vai dividir conosco nesta oportunidade. Dom Tadeusz Grins. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os que assistem este programa e acompanham de perto a nossa conversa também sobre a imigração alemã e também toda a vivência cristã aqui no nosso estado, que foi um momento muito bonito e nós percebemos como cresceu aqui o estado e foi para frente. Foi nesses anos que eu estive na frente da Arquidiocese de Porto Alegre, nós vimos muito progresso e muita participação do nosso povo nesta vivência da igreja e da vida pública desse estado. Dom Tadeusz Grins, o senhor nasceu, se criou ali em Linha Imperial, no interior de Nova Petrópolis. O senhor pudesse, de uma família católica, de origem alemã, germânica, o senhor pudesse contar para nós um pouco sobre como era esta linha imperial lá na época da sua infância. Bom, o bisavô, ele foi o primeiro morador da linha imperial e até consta que ele construiu um grande galpão para receber os migrantes. Quando eles vinham, eles primeiro ficavam lá um tempo lá no galpão do bisavô e depois ia para sua terra. Ia arrumar lá a terra deles e depois então, eles podiam lá trabalhar. Então, houve uma evolução muito grande no estado através desses colonos. A Dona Leopoldina, que era a nossa imperatriz, ela convenceu Dom Pedro I a trazer migrações alemães para cá. E os colonos alemães, eles iam trazer para cá um espírito de iniciativa, fazer algo de novo. Dom Tadeusz, essa imigração promovida pela Imperatriz Leopoldina, por Dom Pedro I, ela foi muito importante para um novo ciclo de desenvolvimento, com a vinda de muitos desses imigrantes de origem germânicas, né? Se o senhor pudesse contar um pouco, porque houve um grupo importante assim, de imigrantes católicos que vieram do Hunsrück, de Saarland, da Boêmia. Se o senhor pudesse contar um pouco sobre essa vinda dos imigrantes de confissão católica para cá. Bom, aliás, não era só de confissão católica. Quando os nossos propagandistas do Império foram lá para a Europa e convidaram o pessoal, o imperador está convidando os alemães para virem para o Brasil. Entrou a questão da confissão religiosa. Tinha acabado a guerra já há mais tempo, a guerra dos 30 anos, que era religiosa, entre católicos e protestantes. E então, nesta guerra, se chegou a uma conclusão de que os dois lados estavam empatados. E se continuasse assim, iria até matar o último cidadão. Então, isso não valeria a pena, quer dizer, todos se matariam e não sobraria ninguém, nem para contar a história. Então, vamos fazer o seguinte: o rei, o príncipe, determina a religião dos súditos. Então, entregaram para o príncipe essa função de determinar a religião. Então, é evidente que, vindo para o Brasil, aqui o príncipe, que era o imperador, era católico. Então, aqui a religião era católica. Então, a religião devia ser toda católica, todos enviassem para cá. E isso era combinação. Acontece que os alemães disseram, nós temos agora a divisão da religião e cada príncipe determina. Então, nós queríamos também permanecer com a nossa religião luterana.
E ficou assim determinado. Quer dizer, no Brasil, faz uma exceção. A religião oficial é católica, porque o príncipe é católico. Mas há uma liberdade religiosa para todos os que são de outra crença, podem também praticar sua religião. E com duas condições. A primeira era que não fossem proselitistas. Já não podem fazer propaganda para sua religião, para levar o pessoal para a crença deles. E foram muito bem os dois lados, nunca fizeram isso, de fazer proselitismo. Uma segunda era que os protestantes não podiam ter torre na igreja. Para identificar a igreja católica tem torre, e a protestante não. Mas isso não foi seguido muito. Né? Então aí começou-se a conviver no Brasil assim. O sul do Brasil tinha uma outra religião, livre, oficial, quer dizer, e não era obrigatória, a religião protestante. Essa religiosidade era muito presente nas famílias, nos imigrantes, nos seus descendentes. A fé foi muito importante para superar barreiras aí, para criar os seus filhos, as suas famílias. Se o senhor pudesse contar um pouco, né? O senhor também que além da sua vida religiosa, o senhor vem de uma família com muitos religiosos, né? Com padres, com irmãs, né? Como que era essa vivência, essa participação religiosa, inclusive na família? Sim, até queria contar um exemplo típico. Nova Petrópolis, minha terra de origem, era a única sede de município quando emancipou, que não tinha igreja católica, só tinha igreja evangélica. A igreja católica estava em linha imperial. O contingente luterano era muito grande, né? Os luteranos estavam em Nova Petrópolis. Então, determinaram, quer dizer, lá eles tinham sua igreja, sua fé. Então era famosa a igreja de Nova Petrópolis, protestante. Acontece que quando se emancipou o município, quiseram construir uma igreja católica lá. E foram perguntar para os protestantes, não tinha quase católicos, só tinha 3 famílias católicas. E não dava para construir uma igreja. Então eles perguntaram se os luteranos ajudariam a construção da igreja. Se ajudar significa participar das festas. E aí contribuir na festa era ajudar a igreja. E logo a diretoria protestante disse, não, é evidente, se aqui não tiver católico, o lugar não vai para frente. Só protestantes não podem sustentar um lugar, uma emancipação. Então nós vamos colaborar. Mas vamos perguntar ao pastor o que ele acha. Foram perguntar ao pastor luterano. Ele disse, sim, deve colaborar, porque os católicos são todos os domingos ao culto deles, à missa. E os protestantes não vão. E ficava chato isso. Né? Se os católicos vierem para cá, o exemplo deles vai influir os protestantes a também ir para a igreja. E não pensavam que eles poderiam vir a católicos. Não, isso não entrava em questão. É que a fé era de família. Era algo já muito marcado. Então eles ficariam na religião deles, mas assim frequentariam. E assim ajudaram na igreja católica, na construção da igreja. E hoje a igreja católica é muito maior, mais espaço e muito mais frequentada que a igreja luterana. E tem várias luteranas também. Tem uma questão também importante do ecumenismo, né, Dom Tadeu? O senhor também trabalhou muito isso quando foi arcebispo. Sim. Essa participação. Aliás, a igreja, até o Concílio Vaticano II, não falava de ecumenismo. Então, era meio contra, né? Porque tinha todos virar católicos, que era a única igreja válida. O Concílio Vaticano II mudou a opinião. E essa perspectiva diz, não, todos batizados, validamente batizados, são cristãos. Então, pertencem à Igreja de Cristo. Então, temos uma unidade já em si, pelo batismo. Nos une na mesma igreja. Então, temos que trabalhar juntos. O batismo nos dá algumas qualidades próprias de cristãos, somos membros da igreja. Então, ser membro da igreja significa participar ativamente. Mas, além de ser membros, inclui 3 virtudes fundamentais: a fé, a esperança e a caridade. Resultados pelo batismo.
Então, o cristão, ele tem a mesma fé, a mesma esperança que Cristo não precisava prometer nada, mas ele prometeu a vida eterna. Então, a mesma esperança e a mesma caridade. Então, nós temos sentido unidos em torno de Cristo. Então, isso nos favoreceu muito a nossa região. Então, lá praticamente não se diferencia católico e protestante, porque trabalhar juntos para o progresso do município e para a glória de Deus. Isso ajuda a Nova Petrópolis a ser um município tão importante, e outros locais onde as pessoas têm esse sentido também, né, Dom Deus, do ecumenismo, desse trabalho, como o senhor disse, como cristãos todos. Sim, nós temos até um município lá em Estrela, quer dizer, um município lá, que é totalmente protestante. E lá tem o Candiru, que é protestante. E eles então acharam importante construir uma igreja católica, os protestantes. Para os católicos que vêm trabalhar lá, terem um lugar para o seu culto. E tem uma igreja grande e bonita. Até visitei aquela igreja quando fazia parte da Arquidiocese de Porto Alegre. Então, lá é uma igreja feita pelos protestantes para os católicos. E nós frequentamos lá. E, Dom Deus, como que era esse dia a dia na comunidade, na família, junto com a igreja? Assim, essa participação. Bom, em primeiro lugar, a igreja, ela faz parte da vida cristã. E, então, encontrar-se, a gente é batizado na igreja. E depois cada um frequenta a sua igreja, o luterano, o católico. E sabe que nós temos a necessidade de um diálogo ecumênico. Então não é que nós queremos que o católico vire o protestante vire católico. Mas pelo contrário, cada um fique na sua e juntos dialoguem e cresçam na fé em Jesus Cristo. Ele que nos salva e nos traz vida nova. Então, isso foi, na Petrópolis, a religião teve muita importância. No início e até os tempos atuais, para dizer, nós cremos em Jesus Cristo. E depois temos as igrejas são destacadas como lugares de encontro dos cristãos para a sua missa, seu culto. Dom Deus, que o senhor pudesse contar um pouco para nós também sobre a sua história, sua trajetória, né? Que saiu lá da linha imperial, estudou, virou padre, virou bispo, virou arcebispo. Aliás, é interessante contar a história do nosso interior. E os primeiros colonos chegaram, eles se preocuparam com a roça. Tinha que abrir mato e abrir agricultura, lugar para a agricultura. Uhum. A segunda geração, que já tinha o seu galpão para morar, então começou a construir a casa. Então a casa bonita, grande, os alemães têm uma casa bonita. Uhum. Constrói a casa. A terceira geração já se preocupou que os filhos fossem estudar para os colégios. E aí começaram a surgir vocações. E da minha geração é a primeira que tem... Pôde ir para foi para os seminários. E surgiram seminários para a vocação sacerdotal. E então, nós tivemos Gravataí, o seminário menor. Depois se criou o Viamão, mas os jesuítas atuava muito em São Leopoldo e iam os nossos estudantes estudar lá para serem padres. Então começou ali. Então na minha ordenação nós temos 17 padres novos num ano só, da Arquidiocese de Porto Alegre. Então claro que o pároco que fez o sermão de minha primeira missa era o padre Hansen, Afonso Hansen, é um jesuíta, e era de Pinhal Alto. E ele, então, falou que naquele ano estávamos tocando os sinos de primeira missa em toda parte no Rio Grande do Sul. Pela quantidade pela quantidade de padres novos que tinha. E aí cresceu realmente o número de vocações bastante. E nesta perspectiva, a religião era importante, era uma grande festa, uma ordenação sacerdotal. E como foi essa trajetória assim, de estudos, dos seminários, por onde o senhor passou até a sua ordenação? Bom, eu quando fui para o seminário,
em si, começou Bom Princípio. E o pai me levou para Bom Princípio. E lá fizemos o exame de admissão para a 5ª série. E nessa admissão, claro, foi muita gente para lá. Mas também Gravataí, quando eram jesuítas ainda, mas era seminário diocesano, muita gente foi lá para fazer admissão lá. E foi muita gente. E quando fizeram a admissão, muita gente não passou, então mandaram para Viamão, para Bom Princípio, de Gravataí para Bom Princípio. E chegaram lá um ônibus cheio. E o padre de Bom Princípio, secular, ele não tinha lugar para eles todos. Então disse, não, vamos mandar de novo para Gravataí, os nossos, que foram fazer exame em Bom Princípio. Os que passaram um pouquinho, não, e alguns que não passaram também, mandou para Bom Princípio, para Gravataí. Então nós fomos, eu fui, dois primos meus também fomos para Gravataí. E nós no início deu uma superlotação. Gravataí, claro, você fez um trabalho bonito e heróico, acolheu todos. Mas como não tinha lugar, vamos dormir no salão de atos, no chão, no colchão, no chão. E ficamos lá até quase a metade do ano. Na metade do ano eu estava precisando do salão para o teatro. Tinha teatro, famoso teatro. Então tinha que se fazer aquele salão. Então os que não tinham passado, eles foram, e alguns outros que estavam assim, mais ou menos, estavam fraquinhos, foram mandados para casa. Se vocês voltem no ano que vem. E outros que já tinham desistido nesse meio tempo, então deu os 40 que estavam no salão, então limpou o salão. Aí deu espaço. Deu espaço, então todos foram dormir no dormitório, em camas. Então aí, começou, então, praticamente, nós estamos 120 na 5ª série, 120 alunos. Então, claro, isso era um número recorde. E teve um grande futuro. Até aconteceu quando se fez o Seminário de Viamão. Então, Vicente, ele, de certa altura, se preocupou. E disse, olha, vai encher o seminário de Viamão. Seminário maior, em questão de 5 anos. E nós temos 5 anos para construir um seminário. Então, vamos pensar no novo seminário. Mais um, maior. Aí a direção do seminário de Viamão diz, olha, é prematuro. Agora apenas estamos no concílio, e o concílio vai mudar muita coisa. E certamente Deus vai centralizar. E então vai ficar um outro sistema. Então vamos esperar. E realmente esperar de fato, não só as vocações diminuíram, mas também se descentralizou todo o ensino religioso e o ensino de teologia, de filosofia, e até os seminários menores. Até no resto do Brasil já não tinha mais seminário menor, ainda nós temos seminário menor, mas pouquinha gente. Nosso tempo era 300, agora estão 8, quer dizer, quase não pensa mais. Tem um seminário menor. Então, se reestruturou o estudo do seminário. E claro, hoje muito menos gente, menos vocações também, porque a participação religiosa é menor. As famílias são menores também. As famílias. E é interessante, os filhos, antigamente eram famílias numerosas. Eu tinha até um tio que tinha 18 filhos. 18 filhos. Então era costume, até para cima era normal. Na minha casa éramos 5, mas 5 já era um número. Hoje as famílias são todas pequenas, 1, 2, ou nenhum. De modo que já não tem mais gente para ir para o seminário. E aí, Dom Deus, essa sua formação, depois onde que o senhor atuou no início como padre, depois da sua formação, né? Sim, depois a formação, quer dizer, por sorte, nós tínhamos uns seminários. E muita gente fazia o seminário, fazia o curso do seminário menor, porque não tinha colégios, ginásios fora. Então, para fazer o ginásio, fazer o seminário. E muita gente saía.
Então, normalmente, em torno de 10% que permaneciam. Os outros iam para outros caminhos para fazer. E tinha os grandes seminaristas que ficaram até prefeitos, foram líderes comunitários, trabalharam muito bem nas como leigos. Comunidades, como leigos. E os que ficaram padres também, a igreja tinha bastante padre então naquele tempo. Mas nós tínhamos um seminário menor, Gravataí, depois um seminário maior de Viamão. Viamão era o único seminário para o Rio Grande do Sul todo. Então todos vinham para cá. Então era um movimento de a gente conhecer todos os colegas também. É claro que Dom Vicente tinha muita preocupação em formar professores. Porque quando ele fundou o seminário em Viamão, Roma deixou claro que ele agora devia formar professores, porque antes eram jesuítas, quando iam ser seculares. Então houve um momento que nós tínhamos 17 alunos em Pio Brasileiro em Roma. Então, de modo que tinha um número consistente de formação para a filosofia e a teologia. Então, estudávamos em Roma. Assim, o senhor ainda estudou lá antes de... Mas lá o senhor já atuava também, né? Ajudava nas comunidades. Não, eu fui de Gravataí para lá. De Gravataí direto para Roma. O Sinésio e eu éramos primos, já faz tempo que não fazia mais. Houve antes disso o Padre Caldana, o Padre Belo, foram de Gravataí. Mas depois, toda uma geração de alunos não foram mais. E nós fomos de novo, o Sinésio e eu, fomos de Gravataí para Roma. E íamos ficar 9 anos, 10 anos, fazendo filosofia, teologia, direito, e curso e tese de filosofia. Eles já formaram-se em filosofia. Mas lá depois, como houve um contratempo, e minha mãe faleceu quando eu estava no último ano de teologia, então não pude ir nem para casa, nem ao enterro. Então o pai também foi para o hospital, ficou muito doente. Então pediram que nós voltássemos, os dois, depois de 7 anos. Mas nesse meio tempo ofereceram uma bolsa de estudo para o Pio Brasileiro, para 2 alunos do seminário, do colégio. E eu Sinésio para mim, que já tínhamos terminado teologia. Então, olha, nós não podemos aceitar porque Dom Vicente chamou de volta. Nós vamos obedientemente voltar para o Brasil. Né? Mas se nós pedíssemos a direção do seminário, bom, se os senhores pedem, então Vicente concede, o problema é dele. E conseguiram. E nós já ficamos fazendo direito canônico. Poxa. O direito canônico antigo ainda, que era no tempo do concílio. Sim, isso para o conhecimento, aprendizado, e depois... Sim, mas foi muito importante para nós. Sim. E nós aprendemos, e depois, de fato, eu fiquei até andando para o Brasil, e depois um professor de direito canônico também. Mas de filosofia e teologia, principalmente, porque esse é o nosso objetivo lá em Roma. Dom Tadeusz, infelizmente o tempo é curto, né? Já estamos acabando a entrevista, mas nós logo vamos fazer outra seguindo e contando assim mais histórias, né, do senhor, da sua trajetória e da imigração alemã. Então, obrigado pela presença aqui, né? Obrigado também a todos que nos acompanham, que nos assistem aqui na Vale TV, no projeto Unsere Familien, e até a próxima entrevista.